outros constrangimentos mais prementes. E, ao mesmo tempo, como esse movimento e a agenda não legislativa, porque a maior parte dos avanços, inclusive o casamento civil homoafetivo, foi uma conquista no judiciário. Mas isso vem de uma forma mais rápida do que a sociedade poderia avançar. E aí, com isso, eles têm esse choque dos valores e, ao mesmo tempo, tem um mal-estar difuso na sociedade pelas questões econômico-sociais, e eles transferem para isso, e muito facilmente a gente vê uma eleição. É incrível, acho que essa última eleição do Brasil é um estudo de caso, como eu costumo dizer aqui, em que um país que está sendo massacrado há 3 anos num golpe de Estado, perdendo os direitos sociais, com a economia sendo desestruturada, em depressão econômica, com o desmonte do Estado, com a desnacionalização de setores inteiros da economia, a gente foi discutir se tinha mamadeira com pênis ou não, ideologia de gênero. Então, assim, o nível de versionismo foi inédito nessa eleição, né, Ceci? Exatamente. Eu ontem e continua, né? Você passou com essa intervenção. Sim, quem falou? Eu ontem estava assistindo Pode prosseguir, Ceci. E eles estavam analisando a questão dos cegos, do cão-guia. Né? Eu fico assim, eu deixo a televisão ligada e fico vendo um livro, mas aí, em um certo momento, eu vi a pessoa que entrevistou dizer: olha, a relação no Brasil é de 1.500 por 10 mil. Nos Estados Unidos é 15 mil por... Eu nem guardei os números, não me interessava. O que eu achei errado foi a metodologia de análise. Né? E aí você vê isso constantemente seguido nas análises de política e de economia. Você, em lugar de analisar se a situação brasileira é boa ou não para o brasileiro, em que regiões, em que estados, e onde melhorias devem ser introduzidas, você compara um índice brasileiro com um índice, em geral, norte-americano. Em geral, o modelo é os Estados Unidos. Ora, não tem a menor chance de dar certo, entende? Porque são culturas diferentes, são situações econômicas diferentes, situações geopolíticas diferentes, histórias diferentes. Então, eu digo que o Brasil passou a ser observado não como um objeto em si, não como um país dotado de tal território, 210 milhões de habitantes. Ele passou a ser observado através de índices que comparam a índices da Europa e da América do Norte, e mais geralmente a América do Norte. E isso é errado. Isso é que eu chamo um processo de perda da identidade nacional. Quer dizer, que existe, a gente sabe que existe no plano individual a perda de identidade pessoal. Né? Quando você se perde, não sei mais quem eu sou. Aí você não pode mais tomar decisão. Você fica todo confuso. Né? Muitas vezes até apela para a droga, porque perdeu a identidade pessoal. Agora você imagina uma nação de 210 milhões de habitantes perdendo uma identidade nacional, ou seja, um desconhecimento total sobre as aspirações da maioria do seu povo, sobre os problemas da maioria do seu povo e as grandes reivindicações. Isso só não agravou mais porque o Lula era um nordestino e muito intuitivo e muito sincero na sua vinculação afetiva ao povo brasileiro. Então, o Lula, sem querer, ele rompeu isso, mas ele não rompeu racionalmente. Quer dizer, ele não discutiu, ele não interpelou o outro, ele não fez uma discussão interna no seu partido sobre isso, ele não mudou a metodologia de análise. Mas quando ele tinha que decidir, ele usou o seu faro pessoal, a sua intuição. Como ele vinha do povo do Brasil profundo, como ele permaneceu fiel ao povo no seu governo, ele conseguiu atender parcelas da população. Agora, sem o Lula, a população está perdida. Quer dizer, não é o capitão que vem de outra região, que faz parte de uma minoria que são as Forças Armadas e que ainda a gente não sabe bem o que vai fazer, não é ele que vai representar o povo brasileiro. Então tá um caos. Esse resgate que você faz da liderança intuitiva do Lula, que foi tão bem acertada, muito mais acertada do que equivocada, isso também dialoga com o que você falava aqui com a gente na semana passada sobre a necessidade de não hostilizar a priori as Forças Armadas, porque eu desafio quem está nos assistindo a achar uma fala do Lula
Uma fala do Lula, e antes da presidência, acabaram de mandar aqui uma amiga expressional, mandou um vídeo dele antes de chegar à presidência falando do governo Médici, que era inclusive até ainda na época dos anos de chumbo, mas eu desafio a encontrar uma fala do Lula hostilizando as Forças Armadas enquanto instituição, falando assim, no atacado. Não vai encontrar. Jamais ele fez isso. Jamais, entende? E está muito certo, até porque para o povo simples, as Forças Armadas são importantíssimas. Durante um longo tempo, elas foram a solução para a questão do desemprego. E elas foram a solução também para uma ascensão social. E até hoje eu acho que continua. Né? Tem muito pobre que vai para a Marinha, que vai para o Exército, e que lá estudam, e que lá sobem lá. E eles têm status também no interior da sociedade brasileira. Eu lembro a minha mãe, ela ficou felicíssima quando um sobrinho virou oficial da Marinha. Foi à formatura, toda orgulhosa, tirou foto. Tá? Então, eu acho que o povo brasileiro é diferente do que certas elites, né, do Rio, São Paulo, basicamente, mas também Rio Grande do Sul e Paraná, pretendem que a gente acredite. Quer dizer, eu acho que eu fui contra aquela campanha da verdade, né? Eu acho que eu participei de toda a luta por redemocratização, anistia ampla, geral e restrita pode ter sido um erro, mas todo mundo aceitou. Né? Quando o Prestes chegou, o Brizola e o Márcio Moreira Alves, de quem eu fui amiga, quer dizer, eu larguei minha filhinha de 2 meses e fui esperá-los no aeroporto, a multidão feliz, né? E uma série de outras pessoas cujos nomes não são tão conhecidos, toda a família felicíssima. A anistia foi comemorada porque permitiu que muitas famílias brasileiras reencontrassem seus filhos, sobrinhos, primos, entende? Se reencontrassem. A gente comemorou. E eu não lembro que, na época, alguém tenha levantado uma bandeira dizendo não. Eu não lembro, pode ter ocorrido. Né? Então, agora, levantarem essa questão, eu achei, quer dizer, eu sou gaúcha, né? Para o gaúcho, como o Carlos também é, que deve estar nos escutando. Palavra dada é uma questão de honra. Se nós aceitamos há 30 anos atrás, não há por que agora dizer, olha, estava errado. Não, não vale. Não vale. Acabou. O teu tempo de divergir expirou, entende? Eu acho que atacaram injustamente, por um lado, as Forças Armadas. Claro que a tortura não respeita os direitos humanos, todos condenamos, não há um brasileiro que defenda isso, salvo loucos, talvez, né? Muito pouca gente, mas na questão do desenvolvimento, na questão de respeito à pátria, na questão de redução, mesmo redução das desigualdades sociais, quer dizer, no Brasil da década de 70, quando os índices de crescimento econômico foram a 10%, 12%, 7%, todos cresceram. Né? Só que os ricos, a renda dos ricos e a riqueza dos ricos cresceu mais do que a renda e a riqueza da classe média e das classes mais baixas. Mas a melhoria foi generalizada, a melhoria foi para todos, entende? A questão da desigualdade, se ela se agravou, não é uma decisão dos militares, são os mecanismos do capitalismo, e principalmente do capitalismo internacionalizado, porque ali começou a internacionalização. E eu acho que isso a gente devia rever, entende? É bom, a gente precisa ter consciência da nossa história recente, da nossa história mais remota e dos erros cometidos para que nós possamos, outra vez, acertar o passo, e eu acho que a gente consegue isso, né? E retomar a nossa trajetória, não só de desenvolvimento com justiça social, mas também trajetória de paz e defesa da paz universal. Aliás, estamos no limiar, talvez, de muitas guerras regionais ou de uma terceira guerra, e precisamos que as pessoas se conscientizem da importância da paz e de serrar fileiras com os movimentos pela paz.
Muito bem, Ceci Juruá, muito obrigado por estar aqui com a gente em dezembro já aqui, o pessoal normalmente em dezembro já está começando a recolher as armas para ir curtir o fim de ano com a família, as festas, mas você esteve aqui com a gente na última semana e voltaremos na segunda semana de janeiro, já aguardamos aí, não sei se você já está pensando na série de próximos comentários já para o ano que vem, ou se você vai esperar para ver o que acontece nesse governo, o que os militares vão, com o que eles vão contribuir. Tem que esperar para ver, né? Mas numa torcida, pode ser que a gente frustre as nossas expectativas, mas de qualquer forma a gente tem que esperar para ver, né, Ceci? Claro. Olha, Feliz Natal, Rômulo, feliz ano e vamos ver. A gente não espera muita coisa boa, mas tem que olhar com maturidade, com bom senso e torcer pelo melhor. Muito bem, Ceci Juruá. A gente fica aqui com seu otimismo e sempre com essa calma com que você fala. Bom dia para você. Obrigada. Opa, fechei. Eu achei que ela já tinha terminado, fechei, mas ouvimos aí a despedida da Ceci Juruá, ela que vem com um comentário mais relevante, que o Wellington inclusive fez referência durante a nossa conversa com ela, da repercussão que teve que tiveram as duas últimas participações dela aqui no programa, falando sobre a guerra híbrida, na semana falando sobre essa questão dos militares no governo, hoje retomando essa questão da desnacionalização do debate político no Brasil. E eu acho que o corolário da desnacionalização do debate político no Brasil foi a gente ter agora a habilitação dentro do Brasil do representante local do Partido Republicano e do Partido Democrata disputando, não é isso? É o Jair Bolsonaro, o representante do Trump, e o Fernando Haddad, que é seu representante do Bernie Sanders. Então a gente importou. Aí é a desnacionalização cabal completa. E resgatando o que eu falei para ela da questão do presidente Lula, que nunca antagonizou em bloco as Forças Armadas, muito pelo contrário, eu queria mostrar para o pessoal aí em casa, a nossa amiga expressionauta Ellen Mello, membro da comunidade Duplo Expresso, fez um recorte aqui, mandou pelo Twitter. Eu não ouvi ainda, vou ouvir junto com vocês, mas ela colocou aqui, ó, Rômulo, como você disse, aprenda com o mestre. Lula falando do trabalho de Médici de forma positiva. Vamos ouvir desde o início aqui. E lembrando, mais uma vez, Médici era parte dos anos de chumbo, né? Então, não tinha começado ali ainda a distensão com Geisel. Vamos ouvir aqui. Olha, há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil. Opa! Né? É que o Médici, que foi o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Pois é. É evidente que tem aspectos que têm que ser criticados e para isso serve a história e o ensino de história, até por isso nós temos preocupações com essas iniciativas de censura e de escola sem partido, etc. Mas, de qualquer forma, a gente não pode rejeitar todo o legado do regime civil-militar, né, de 64, que afinal tinha muitos civis, não só no ministério, mas toda a questão da base de sustentação no governo. Continua havendo eleições para o legislativo, ainda que com as cassações e o bipartidarismo. É lógico que essas pessoas eram a oposição autorizada pelo regime. Mas, de qualquer forma, quando a gente coloca o caráter civil-militar, é justamente para mostrar que não foi exclusivamente militar. Por que culpar apenas os militares e apenas os operadores da ditadura pelos seus aspectos negativos? Cadê os financiadores? Cadê os órgãos de mídia? Cadê a ligação externa com os Estados Unidos? Isso ninguém quer falar. Os bancos, as federações de industriais. Era só o operador, o empregado raso lá que praticava a tortura que era o culpado? Cadê os outros? Para cima desse pessoal, essas comissões de verdade, sejam as estaduais
sejam a nacional, não foram atrás, foram atrás de velhinho. E aí a gente tem que lembrar da alta taxa de endogamia dentro das Forças Armadas, como lembrou o Wellington Calazans ontem, em que você falava assim, as Forças Armadas têm que extirpar e exorcizar esse mal do passado, não tem nada a ver com a geração presente. Tem tudo a ver. Se você for olhar a taxa de endogamia, 60%, 70% de quem está na ativa hoje é neto e filho de militar. Então você está indo atrás do vovô dele. Isso cria um espírito de corpo intergeracional, inclusive. Então foi uma roubada. A Comissão da Verdade foi a maior roubada de todos os tempos para atender uma pauta de uma ala minoritária dentro do Partido dos Trabalhadores, e isso prejudicou a visão que se tem do PT nas Forças Armadas para longo prazo, apesar do governo do PT, principalmente do presidente Lula, ter sido o que mais prestigiou e mais deu as condições políticas para que antigas reivindicações das Forças Armadas, como a questão dos caças, a questão do submarino, aumento dos vencimentos, foi o governo do PT que deu as condições políticas para que essas demandas e projetos das Forças Armadas fossem adiante. Então, é trágico, mas a gente precisa lembrar, e como a gente está falando, a gente tem que esperar para ver. Pode ser que seja mais uma decepção, eu nem vou qualificar de decepção, porque eu não estou nutrindo uma expectativa muito alta. Mas, pelo menos, eu estou aberto à possibilidade. E eu não vou fazer o jogo da direita que está infiltrando essas pessoas na esquerda para ficarem falando, olha, 64, ditadura, mais um militar no governo. Em vez de olhar, eu comentei aqui quando falava com o Paulão, em vez de olhar quem é esse almirante de esquadra que entrou para ser o ministro de Minas e Energia, o ministro do pré-sal, e com que ele estava envolvido com o ProSub, está lá a central do plano B. O que ela ganha dizendo mais um militar no governo, assim, no abstrato? Por que não foi falar quem é ele? Por que não foi fazer como o Paulão, que foi atrás conversar, tentar levantar a ficha, ver como a gente fez aqui em declarações dele públicas, o que ele tinha declarado da imprensa, falando que o Odebrecht tinha qualidade técnica, ele tinha sido escolhido pela própria empresa francesa e não pelo governo brasileiro, falando bem do almirante Otton, falando da importância da dissuasão e do submarino nuclear para proteger o pré-sal. Não, foram falar mais um militar no governo. A quem interessa isso? A quem interessa hostilizar em bloco as Forças Armadas e jogá-las no colo da direita entreguista que está muito bem representada dentro desse governo? É uma dúvida, a gente não sabe como está a saúde do Bolsonaro. Por que o general Mourão se sente confortável para dar de frente com o Bolsonaro e falar que o motorista tem que se explicar com relação ao dinheiro? A gente tem que ficar de olho no que está acontecendo. Agora, a quem interessa alienar completamente as Forças Armadas dos interesses populares? Para mim, interessa aos entreguistas e traidores da pátria. E a gente sabe que tem deles nas fileiras da esquerda, inclusive muito bem representados dentro do Partido dos Trabalhadores. Os que traíram o presidente Lula, que levaram ele ao erro de se entregar, que retiraram a legenda dele para concorrer à presidência da República. Vocês sabem de que a gente está falando. Inclusive, ontem, no programa de domingo, a gente conversou bastante sobre isso, eu e o Wellington Calazans. Aliás, recomendo que todo mundo, quem não viu ainda o programa de domingo, que veja, que está muito bom. Agora a gente já se encaminha aqui para o final do programa. Eu peço para o York que me mande aí no nosso chat interno o superchat. E o York lembra mais uma coisa aqui, o projeto Rondon, né, que levava os jovens formandos das ciências biomédicas, medicina, odontologia, para as áreas de fronteira, que certamente beneficiou muitas das populações tradicionais, não só indígenas, mas também ribeirinhos, lá o pessoal que estava perdido, abandonado, e tentaram integrar a região norte com erros e acertos. Tem a questão da Zona Franca de Manaus, a questão de algumas hidrelétricas que foram lamentáveis, inclusive para sustentar a Manaus, o crescimento de Manaus. Teve a usina de Balbina, que foi muito mal planejada, e um lago muito raso e horizontal, que teve um passivo ambiental enorme, inclusive ineficiente. Mas também tem o projeto Carajás, Grande Carajás, que está sustentando a gente até hoje aí, exportação de minério de ferro. Em boa parte é o projeto Carajás dos militares, construíram a infraestrutura e aí se fizeram uma usina mais eficiente, que era a usina de Tucuruí. Tem coisas para criticar, tem coisas para elogiar, mas boa parte da infraestrutura do nosso patrimônio que foi construído, inclusive nacional, com as estatais, foi nesse período. Será que esse pessoal tem, como a gente falou, que tem uma alta taxa de endogamia nas Forças Armadas e que eles são netos, filhos, em boa parte de militares? Será que esse pessoal aí, os netos dos nacionalistas não estão na ativa? Será que esses netos não viram o vovô, o pai? Enfim, mesmo tendo um matiz ideológico conservador,
até em alguma medida anti-esquerda. Mas será que pelo menos eles preservam o caráter nacionalista? E quando eu falo anti-esquerda, eu quero qualificar aqui também. Eu comentei na semana passada, vou repetir o exemplo que eu tive, de um interlocutor que conversa com o pessoal das Forças Armadas, assim, da oficialidade. Eles têm hoje em dia pavor da esquerda. Em boa parte por isso que a Ceci Juruá estava comentando. Porque eles entendem que esquerda é lutar por essas bandeiras identitárias. Aí essa pessoa conversava, não sou de esquerda não, que isso? Não, tem horror à esquerda. Aí o interlocutor perguntava, vem cá, tá certo, você é a favor da Petrobras como empresa pública e atuando como empresa pública e alavanca do desenvolvimento brasileiro? Sou a favor. Você é a favor da educação pública, básica, do ensino médio e da universidade pública? Sou a favor, sim. Você é a favor da saúde pública, de um SUS forte com financiamento? Sou a favor. Mas ele fala que ele é de direita. Porque foi feita propositalmente essa confusão no Brasil de que ser de esquerda é ser maconheiro. É isso agora. A gente deixou, em vez de a gente lutar pela abraçar e ter como meta principal a questão da nacionalidade, a emancipação nacional e a emancipação popular, isso ficou em segundo plano. E a gente ficou botando essas pautas comportamentais morais em primeiro. Então, essas pessoas, muito possivelmente, chegaram a esse antagonismo à esquerda, essas novas gerações, também boa parte por culpa nossa no conjunto, por termos permitido sermos pautados na nossa luta por forças que vinham de fora, com interesses de fora e alheios aos interesses do Brasil. Isso é muito importante a gente ter em mente. York, mais uma vez aí, peço que você me mande um superchat, acho que você não ouviu ainda. Então, para a gente poder concluir o programa. Então, a gente está chegando à conclusão do programa, mas é importante, é muito importante, é fundamental a gente perceber isso. Inclusive, alguém aqui mais cedo mandou um link, acho que foi o Wellington Calazans, de uma entrevista do Aldo Rebelo, em maio desse ano, vou botar aqui, ó, o ex-ministro, foi inclusive o ministro da Defesa da Dilma, né? Ele colocando aqui, dando uma entrevista lá à BBC Brasil, falando o seguinte: esquerda trocou causa nacional por politicamente correto, diz Aldo Rebelo. Aquela história do multiculturalismo, o pessoal que quis mexer, né, que foi outro tiro no pé, aquele documento que saiu do Rui Falcão, falando que tinha que ter mexido no currículo da oficialidade, lá nas referências, e que tinha que ter mexido no critério de promoção. Certamente, isso aí não é possível. Assim, ou a pessoa não tem a mínima noção de nada, ou de fato é infiltração para queimar de vez o PT com as Forças Armadas. Se você quer acabar com a sua interlocução com as Forças Armadas, fale em mexer nos critérios de promoção, lá de meritocracia e antiguidade, e fale em mexer no currículo, tirar a autonomia deles para traçar a grade curricular. E aí o Aldo Rebelo, quando esteve aqui no Duplo Expresso, comentou, eu não sei se nessa entrevista a BBC ele repete, que o pessoal que tinha essa discussão de mexer nos currículos lá na época do governo do PT, a ideia não era mexer para botar defesa do pré-sal, né, os autores da formação do pensamento econômico brasileiro, Celso Furtado. Não, era para botar multiculturalismo, era para botar a questão minoritária, pauta identitária, esse tipo de coisa. Essa era a luta para mudar o currículo da oficialidade. Então, realmente, assim, a gente deu tiro no pé atrás de tiro no pé, principalmente a partir do governo Dilma Rousseff. Porque o Lula, como a gente viu aqui, não hostilizava, inclusive conversando com pessoas militares, o Lula, como político que entende a importância do diálogo, ele sempre foi atrás desses generais, dos almirantes, dos brigadeiros para conversar. Ele ia atrás ativamente para ouvir, e quando essas pessoas vinham conversar com ele, ele ouvia também. Só isso já resolve metade do problema. Você tem interlocução e as pessoas se sentindo prestigiadas. Pergunta se a Dilma Rousseff fazia isso. Não fazia. Não só ela não ia atrás, como os que vinham, ela não atendia. Então, é lógico, aí na hora que precisa, eles falam, e onde estavam as Forças Armadas quando veio o golpe? Foram alienadas pelo governo do PT, da Dilma Rousseff. O Lula não fez isso, mas a Dilma fez. Então você vê todo um legado, uma construção do Lula no governo, viabilizando política e financeiramente os projetos das Forças Armadas, foi por água abaixo. Ao mesmo tempo, humilhava, ignorava esse pessoal que buscava conversa, fez a questão da Comissão da Verdade, e aí, por último, a cereja no bolo foi aquele documento lá de análise de conjuntura do Rui
do Rui Falcão, que era presidente do Partido da Altura, eu não sei se ele é o autor, mas enfim, era quando ele estava na presidência, falando que o PT tinha errado ao não mexer nos critérios de promoção e no currículo da oficialidade. Aí acabou. Então, de fato, esse pessoal se inviabilizou politicamente, a perna que a gente tinha para a luta institucional à esquerda, que era o Partido dos Trabalhadores, se inviabilizou. Apesar de ter o maior ativo político, que era o presidente Lula, eles trabalharam para tirar do jogo esse ativo político, que era o Lula, não mantendo essa candidatura, levando ele à prisão deliberadamente, inclusive com mentiras, e depois salvando a cara das instituições, retirando voluntariamente a candidatura do Lula, em vez de, conforme havia sido prometido, levá-la até as últimas consequências. E agora o que resta para a gente, nesse momento, nesse curto prazo, é esperar que de fato possa haver um contragolpe nacionalista por dentro. Agora, a gente vai saber muito rápido se é o caso ou não. Agora, já em janeiro, a gente vai ver esse pessoal assumindo. Vamos ver o que vai acontecer com a securitização. Vamos ver o que vai acontecer com o pré-sal, lá a questão da sessão onerosa. Tudo isso a gente vai saber. Mas, por enquanto, no que depender de mim, no que eu puder nesses dias, minha modestíssima contribuição, conversando com pessoas, fazendo pontos e tal, e eu vou atuar para ver se, de fato, a gente consegue fortalecer e mostrar que há na esquerda quem prestigie a ala nacionalista das Forças Armadas e não trate ela em bloco, que não está querendo jogá-los, deixá-los refém da ala entreguista das Forças Armadas, entregando as forças no conjunto para a direita entreguista, que está, eu repito, está muito bem representado nesse governo. Não só pelo Paulo Guedes, mas pelo Sérgio Moro, que é um operativo dos Estados Unidos no Brasil. O que você vai fazer? Eu repito aquela pergunta que eu fiz para o amigo lá. Qual é a solução? Estou perguntando qual é a alternativa. Você que está falando mal, que as Forças Armadas... Eu quero saber qual é a alternativa para a defesa do território nacional, das suas riquezas. Estou pedindo, me dá a alternativa. Se tiver alguma, eu vou gostar. Mas qual é a alternativa? Qual é o país que resiste ao assalto do imperialismo sem Forças Armadas, sem inteligência? Quero saber. Estou aberto a sugestões. O York já mandou aqui o superchat. A gente teve alguns depois do término do programa. O Denis Luiz de Paula Santos participou e falou: o ataque ao Duplo Expresso é o apoio aos militares nacionalistas. Porque como a gente comentou ontem, aumentou o nível de ataque nos últimos dias, assim, 3 dias para cá, alguma coisa assim. Aquela militância principalmente apaga, ou a que é arregimentada por uma militância profissional digital ligada ao Partido dos Trabalhadores de alguma maneira. Voltou o ataque, voltaram a disseminar aquele artigo calunioso do Nassif, voltaram a falar a questão do Wellington lá, que foi filiado ao PSD, se filiou por alguns meses em 2012 e tal, para fazer aliança lá com o PT na cidade dele. Voltaram a falar dessas histórias sem motivo aparente. Assim, por quê? Nesse momento em que está a temperatura descendo, né? Por que seria isso? E a gente está identificando isso de fato com essa postura que nós estamos fazendo de maneira isolada no campo popular, no campo à esquerda, com relação às Forças Armadas. E hoje, até o momento, o Ronaldo Gavlinski participou e falou: Yorkshire, sou o primeiro a chegar no chat porque venho a cavalo. E aí o York explica: o Ronaldo é quase sempre o primeiro a dar bom dia no chat. Brinquei com ele dizendo: bom dia, Ronaldo Gavlinski, o chiniqueiro livre do chat. Eu não conheço a expressão. O que é chiniqueiro, York? Me explica aí depois. Rita de Cássia Ângelo participou e falou: Paulão, essa tosse, o WC já falou, se cuida. Paulão, a gente precisa do pessoal no longo prazo. Eu já falei ontem e vou repetir. Voltei a correr na minha esteira e uma semana eu perdi 1,4 kg. Convidei todo o expressional, quem de fato se negligenciou ao longo dos últimos anos por causa da luta, dando o seu máximo. A gente está com a consciência leve, na verdade. A gente fez tudo o que a gente podia. Mas agora está na hora de se cuidar para a gente poder aguentar, porque é corrida de maratona. Então, tem razão a Rita de Cássia Ângelo ao puxar a orelha aí do Paulão. O Vicente Jouclas participou também, o Gerson Duarte Machado, falou o seguinte: bom dia, Duplo Expresso. Expressionautas, professora Ceci Juruá, Wellington Romulus, York Krebs. Projeto Rondon, qual a opinião da professora Ceci? Abraços. Tem a questão do Projeto Rondon, mas a gente deixa ela responder numa próxima vez aí, porque eu não vi a tempo. O Marcelo Zorzi participou também. Werner Piana, desejando boas festas a todos do Duplo Expresso e camaradas expressionautas. Douglas Socar participou, o Vicente Jouclas voltou e falou o seguinte: essa visão do brasileiro originalmente liberto é original. Obrigado, Ceci. E o Vicente Jouclas voltou e falou o seguinte: um ódio à esquerda é um ódio aos estudos, à cultura e à sensibilidade. Eu concordo com você. Agora, a gente não facilitou muito o trabalho para quem queria fomentar esse ódio, fazendo uma confusão entre o que é ser de esquerda e ser maconheiro?
eu não tenho nenhum problema com maconheiro. Se a pessoa quiser usar, inclusive eu sou a favor da liberalização das drogas leves, como é aqui na Suíça. Aqui na Suíça tem mercado, uma cadeia alemã, que é o... Oh, meu Deus, esqueci. Porque tem duas grandes cadeias na Suíça, que é o Coop e o Migros, que são suíças, mas tem um alemão que corre por fora, que é o Lidl. Eu não sei se é o Lidl ou não. O Lidl é uma cadeia alemã que é de desconto, assim, que vende coisa barata, mas tem uma dessas que atua aqui na Suíça, que vende, inclusive, a maconha no supermercado. E eu sou a favor até de política de redução de danos com relação a drogas pesadas. Então, também como aqui na Suíça, você manter salas com pessoal de enfermagem, dando orientação e dando seringas para evitar overdose, para evitar compartilhamento de seringa, infecção por HIV, hepatite C e outras doenças transmissíveis por compartilhamento do instrumento intravenoso. Tudo isso eu sou a favor. Agora, isso não é a pauta principal no Brasil, e a gente deixou a eleição ser pautada nesse campo, que nos é desfavorável, porque a maior parte da população é contrária. Você pode achar que eles são errados, então você tem que lutar todo dia para fazer a mentalidade da sociedade do seu conjunto avançar. Não vai ser canetada de cima para baixo. A gente viu o resultado desastroso que teve isso com a história do kit gay no Ministério da Educação, na verdade. Olha como isso foi útil para fazer a gente se enganar com relação ao debate principal nesse ano de 2018. Então, com isso a gente vai concluindo, e o York está explicando a história lá do chiniqueiro. Ele falou, nas brincadeiras de pega-pega, pega ladrão, esconde-esconde. O chiniqueiro livre é quem se livra de bater cara. Chiniqueiro livre, 1, 2, 3. Quem grita isso primeiro não é o pegador. Na primeira rodada, olha, York, eu não sei se isso perdeu entre as gerações, porque eu já brincava muito de pega-pega, de pega-ladrão, esconde-esconde. Nunca ouvi falar dessa história de chiniqueiro. Você que está nos ouvindo, e aí sua resposta nos comentários se na sua cidade tinha isso ou não. E não pode nem dizer que é diferença regional, porque eu passei parte da minha infância, boa parte da infância, em São Paulo. Ó, sabia que ele ia falar isso, ó, coisa de paulista, não, que até falou do Carlos Campos. Não é, lá eu morava em Moema, em São Paulo, passei minha infância lá, onde eu mais brinquei de pega-ladrão foi em São Paulo, e nunca ouvi falar essa história de chiniqueiro. Você que está aí do Brasil, você está de São Paulo, nos ajude a aclarar essa dúvida relevantíssima, essa dúvida que vai mudar os destinos do Brasil, tá certo? O Duplo Expresso vai ficando por aqui. A gente vai, tá falando aqui, paulistano, não, Moema, eu falei, eu morava na capital, Moema, bairro de São Paulo, era lá que eu morava e não tinha essa história de chiniqueiro, não. Inclusive uma saudade imensa, assim, quando a gente olha para a nossa infância com saudade, né? Eu lembro que eu morava num condomínio, né, que tinha 2 prédios, mas assim, um condomínio grande. Aí pra vocês terem uma noção, normalmente polícia e ladrão era ali dentro, né? A área que tinha piscina era a cadeia e tal, mas tinha vezes que a gente fazia edições especiais nos fins de semana, que o condomínio inteiro era a prisão e o terreno da brincadeira era o bairro. O pessoal ia parar no shopping Ibirapuera, ser preso lá longe, não sei que tal, assim, que era relativamente longe, assim, meia hora andando de onde eu morava, mas é muito legal, né? Essas brincadeiras de infância que a gente não esquece nunca mais, fica com um carinho para sempre na memória. Muitas vezes eu sonho, não sei a galera do Duplo Expresso, mas eu sonho muito com relação a lugares da minha infância, minha casa de praia, esse condomínio onde eu morava em São Paulo, lugares no Rio de Janeiro, minha casa da minha avó e tal. É muito recorrente nos meus sonhos os locais da minha infância. Vou até perguntar para a Doroteia Kremer, nossa psiquiatra, quando ela tiver. Olha só, em vez de perguntar para o meu analista na sessão semanal, vou perguntar para a Doroteia Kremer no ar. Essa questão da gente voltar sempre aos lugares marcantes da infância, se isso é comum, o que isso quer dizer, etc. O York está falando, deve ser coisa de geração. Eu acho que é de geração, York. Vamos, o pessoal aí de São Paulo, o pessoal mais novo, nos esclareça essa questão aí do chiniqueiro. Se existe, ou se era só lá no bairro do York, que alguém inventou e está querendo generalizar. Como eu falei, o Duplo Expresso vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Se você não fez isso, fala o duploexpresso.com, acione as notificações, o sininho vermelho no canto esquerdo inferior. Coloque seu e-mail lá no canto direito superior para receber a nossa mala direta quando a gente tem conteúdo novo. E ao longo do dia a gente vai ter o artigo do Paulão, que já está pronto. Vamos só colocar o recorte da fala dele e outros conteúdos no Duplo Expresso. Então, combinado? Voltamos amanhã às 6 da manhã. Até lá!